bom com vocês? Ah, já tô com saudade. Sabe o que a tia veio aqui fazer hoje? Falar do meu breve catecismo. Olha lá. Nós hoje vamos aprender um pouquinho sobre os sacramentos. Vamos lá? Na pergunta 123, fala assim, de que forma visível Deus confirma a nossa fé em suas promessas? A resposta: Deus faz isso por meio dos sacramentos. A pergunta 124. Quantos sacramentos existem? Os sacramentos são 2. A pergunta 125. Como se chamam eles? Eles se chamam batismo e a ceia do Senhor. Pergunta 126. Quem ordenou estes sacramentos? Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem os ordenou. Na pergunta 127 é assim: por que Cristo instituiu estes sacramentos? A resposta: Cristo os instituiu para servirem de selo e distinção entre a igreja e o mundo e para o fortalecimento dos crentes. A pergunta 128. Que sinal material é usado no batismo? A água é usada como sinal, a qual é derramada sobre a pessoa que é batizada. A pergunta 129. O que isso significa? O que este ato significa? Significa que somos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e revestidos do poder do Espírito Santo. A pergunta 130. Em nome de quem somos batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pergunta 131. Quem deve ser batizado? Os convertidos devem ser batizados, bem assim os seus filhos. A pergunta 132. Por que os filhos dos crentes têm direito ao batismo? Porque eles são incluídos no pacto da graça feito com os seus pais. A pergunta 133. Por que as crianças devem ser batizadas? Porque elas também são pecadoras e necessitam de um Salvador. A pergunta 134. Cristo se preocupa com as crianças? Sim. Ele mesmo disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Na pergunta 135, qual é o objetivo do batismo? É para sermos membros da igreja e discípulos de Cristo. A pergunta 136, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é a celebração da morte de Cristo por meio do pão e do cálice. A pergunta 137. O que simboliza o pão? O pão simboliza o corpo de Cristo, oferecido por nós para o perdão de nossos pecados. A pergunta 138 fala assim: o que simboliza o cálice ou o vinho? O cálice simboliza o sangue de Cristo, oferecido como o preço máximo
da nossa salvação eterna. E a pergunta 139 é assim: quem deve participar da ceia do Senhor? Somente aqueles que já confessaram o nome de Cristo como seu Salvador e agora são membros da igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de cada um, e que Jesus possa morar dentro da nossa vida, do nosso coração, tá bom? Cuidando das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e da nossa vida. Um beijo.